Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Por período de quarentena, eu sei que a gente está distante, mas que se Deus quiser a gente volta. Eu vou estar gravando, tá? O meu slide, a minha aula de hoje, que é para facilitar a compreensão de vocês sobre esse tema, que é conceito antropológico de cultura. A gente sabe que cultura ela é um tema muito extenso. Então, como ele é um tema muito discutido no Enem, é bom que se estude bastante para se dominar o que vem ser essa cultura. Então, no slide de hoje, nós vamos trabalhar a cultura na visão antropológica. Na realidade, nós vamos fazer uma revisão, porque você já tem um conhecimento bem avantajado sobre cultura. Então, a antropologia, ela atende 3 áreas. São várias, eu vou dizer algumas aqui. Física ou biológica, que a física biológica vai estudar os aspectos genético e biológico do homem. E também tem a antropologia social, que dentro da antropologia social vai se analisar o comportamento do homem em sociedade. Ou seja, o comportamento desse homem com relação à organização social, com relação à política, com relação às relações sociais e também com as instituições sociais. Tudo isso a antropologia social ela vai trabalhar. E a antropologia cultural ela vai estar investigando as culturas existentes em nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos agora para o próximo slide, que é a bibliografia. Então, eu vou passar ele aqui porque o slide é grande, mas do próximo slide eu vou colocar um slide pequeno. Mas esse aqui é porque eu resumi o máximo, mas tem tanta informação que é interessante vocês terem conhecimento disso. Então, nós vamos falar no nosso próximo slide aqui, que é sobre a introdução, nós vamos falar das ciências sociais, que nós já somos sabedores que ela atende 3 áreas, as ciências políticas, a sociologia e a antropologia. Dentro das ciências políticas, nós vamos estar abordando temas voltados sobre a sociedade, sobre a estrutura da sociedade, sobre indivíduos, sobre produção de bens, sobre como distribui esses bens, como essa distribuição de bens ela implica na concentração de poder, tá? E como o poder se reforça e como a forma de produção ela resulta em classes sociais distintas, diferenciadas, ou seja, sobre no mundo do trabalho, sobre trabalhadores e donos de fábricas, por exemplo. Então, nós também vamos estudar comportamentos, normas, regras e interação social. Dentro das ciências políticas, a ciência política ela vai estar estudando as formas de poder. Então, dentro do poder em si e as formas de poder, nós vamos estar enfatizando também a questão do Estado, né? Como impositor de regras, normas por meio do cumprimento da Constituição. Também nós vamos, ela vai estar se dedicando também a observar quais são as formas, tá, que é empregado pelos políticos para que eles consigam seus objetivos. Então, por fim, vem a antropologia, que a antropologia ela tem vários conceitos, vou dizer um deles aqui, que é a ciência que busca entender como esse homem leva a vida tão diferente. Então, ela vai estar estudando também essa cultura. Se, por exemplo, se ela for estudar o homem primitivo, ela vai fazer o antropólogo vai fazer um trabalho de campo e vai observar as formas de vida desse indivíduo para fazer anotações e fazer comparações com outras culturas. Então, a antropologia, ela chegou no Brasil na década de 1920 ou 1930, por aí. Então, grandes antropólogos fizeram estudos sobre a antropologia e trouxeram essa divulgação para o Brasil e divulgaram sobre a importância desse trabalho de campo e de grandes pesquisadores. Então, grandes antropólogos brasileiros são Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e Gilberto Freire. Tá? Esses são grandes antropólogos, são vários. Então, o antropólogo, ele pode estar analisando materiais em sítio arqueológico,
tá? Os sítios arqueológicos, eles recolhem os materiais e pode estar sendo estudado pelo antropólogo. A complexa relação de linguagem entre os povos, tá? A diversidade da antropologia, ela vai estudar as formas de cultura. Qual o foco da antropologia? Ela vai estudar tanto essa cultura em relação ao distanciamento, como tanto distanciamento cultural, como em relação a geograficamente. Por exemplo, eu vou estudar a cultura japonesa, eu vou estar estudando a cultura italiana. Então, elas vão estar, eu vou estar estudando uma cultura geograficamente distante da minha, mas eu posso também estar estudando uma cultura próxima de mim, no caso, próximo da minha região ou do meu estado. Por exemplo, me falhou a memória bem aqui agora. Por exemplo, a tribo do Guajajara, que é aqui no Maranhão. Então, ela está próximo da gente, mas ela está distante culturalmente, porque a forma de vida deles é diferente da nossa. Então, a antropologia, ela atende três áreas, que, né, eu já havia falado lá no início do slide para vocês, tá? Que ela vai falar sobre a antropologia, biológica ou física. Dentro da arqueologia, dentro da arqueologia a gente vai ver o estudo do homem no seu tempo, tá? Através dos monumentos, tá? Dos restos de fósseis de animais, de moradias, documento, armas, tudo isso a gente pode ser feito o estudo pelos antropólogos. E tem a antropologia social, que também eu já falei para vocês no início do slide, mas que também ela consiste no estudo de tudo que constitui a sociedade humana, tá? Seus meios de produção, como essa sociedade produz, quais são as suas invenções, quais são seus códigos jurídicos, quais são os seus parentescos, suas crenças religiosas e suas criações artísticas, tá? Então, nós vamos para o nosso próximo slide. Que nosso próximo slide, nós vamos abordar o conceito de cultura na visão de vários antropólogos. Por exemplo, Eduardo Taylor, ele vai dizer que cultura é todo o complexo de conhecimento, de crença, de arte, de leis, de moral, de costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem em convívio com o outro em sociedade. Ele vai dizer que também é cultura. Malinowski vai dizer, não, culturas são sistemas funcionais para dar conta das necessidades básicas dos seres humanos, tá? A cultura também, ela tinha significado de cultivar, tá? Cultivar a terra. Então, Levi-Strauss, ele vai dizer que é um sistema simbólico de uma criação que se acumula na mente humana. E o que Cliff Gates vai dizer? Conjunto de mecanismos de controle, ele vai dizer que é planos, ou seja, receitas, regras, que esses códigos de leis, eles variam de país para país, as instruções para governar o comportamento humano, que não são iguais para cada país, são diferenciados. E Marçal Salins, ele vai dizer que cultura é a organização da experiência e de toda a ação humana, através do instrumento simbólico. Então, são vários significados. Então, nós temos aqui, o fera, né? É o Roberto da Mata, que é um que eu gosto muito dele. Ele vai dizer que cultura ele é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo e a si mesmo. Então, ele tem um escrito, uma obra muito interessante, que é A Casa e a Rua, tá? A Casa e a Rua, Roberto da Mata, ele vai dividir esse livro e estruturar, e a estruturação desse livro em quatro partes. Por exemplo, a primeira ele vai falar do espaço, o segundo da cidadania, o terceiro, mulher e morte, e o quarto, a casa e a rua. Então, dentro dessa parte da casa e a rua, ele vai retratar não só o espaço físico, tá? O espaço físico da onde a gente vive, mas sim
a organização, o nosso modo de pensar, o nosso posicionamento. Então, ele traz algumas metáforas, tá? Além da casa e a rua, ele vai trazer dentro algumas metáforas que ele vai falar igual ele falou a fazer a diferenciação entre casa e rua, para entender as relações e as contradições da sociedade brasileira. Segundo ele, a casa e a rua não se restringe somente em um espaço físico. Ele vai dizer que, na verdade, grande esfera, de ação social que são opostas. Horas elas vão ser opostas, horas elas vão se complementar. Então, dentro desse pressuposto, ele vai refletir sobre a ambiguidade da sociedade brasileira, que ele vai dizer que são conjuntos de valores cujo a sua abrangência pode variar muito na função do seu referencial. Então, o nosso referencial é a nossa base, é a nossa família, é o nosso convívio. E esse referencial, essa base, ela pode estar variando dependendo da forma de vida que o indivíduo ele leva. Então, dentro do espaço, tá? Esse espaço ele vai dizer assim, ó, sobretudo, esse espaço, ele vai falar das relações harmônicas, quando somos postos para fora desse espaço, ou seja, da casa, nós vamos nos relacionar com a rua. Por isso que ele colocou a casa e a rua. Ele quer dizer que a casa, nós vamos ter comportamentos harmoniosos, nós estamos cercados de pessoas que gostam da gente, nós vamos estar em convívio, nos relacionando constantemente, nós vamos estar almoçando e jantando junto, nós vamos estar vendo televisão, então nós estamos naquele espaço. Então nós estamos cercados de pessoas que gostam da gente, tá? Mas aí ele vai dizer, quando nós somos postos para fora, nós vamos nos relacionar com a rua, quando nós saímos dessa casa. E a rua, nós vamos nos deparar logo com espaço negativo. Quem vem esse espaço negativo? Onde não somos mais pessoas, e sim nós somos indivíduos, tá? Nesses indivíduos nós somos regidos, ele vai dizer que nós somos regidos por leis e regras que tem que cumprir. E por conta disso, nós vamos nos relacionar com um local perigoso. Por que um local perigoso? Porque a rua ela tem sua parte de negatividade, que é onde tem violência, tem droga, tem estupro, tá? Então, ele ia ver como essa parte negativa. E por o ser humano se deparar com essa parte de negatividade, ele sabe que se caso ele vier a cumprir, a fazer o descumprimento dessas leis, ele vai ter que pagar por meio de desregimento, que é sobre as leis e as normas, dependendo do ato que ele vier a cometer nessa sociedade. Ele vai fazer essa diferença entre esse impacto de casa e de rua. Enquanto a casa, ele vai dizer que é a medida pela hora do almoço, que eu já falei. Então, a rua ele vai ver como a parte negativa. Então, a gente chega a pensar o seguinte. Aí você deve estar pensando assim. Mas nem sempre é assim, tá, professora? E quando é que a casa invade a rua? Tá? Quando tem casa que ela vai invadir a rua. Então, por exemplo, como assim? Quando a casa invade a rua, nós vamos ter um exemplo muito, muito interessante, que é um exemplo de festividade, que é o carnaval. Tá? Então, quando é período carnavalesco, tá? Que é uma festa popular, então a cidade, o país, ele assume o papel da cidadania. Então, nesse momento, as noções de impessoalidade, ela quase desaparece. Essa noção de impessoalidade e hierarquia em meio às festividades, ela quase desaparece. É onde a gente fica mais livre, mais liberto, onde em algumas situações a gente se acha igual a todos. Então ele vai fazer isso. Então, nosso próximo slide, ele vai falar dessa origem da cultura,
tá? Que essa origem da cultura, ela vem a questão de abstração, tá? Não, as origens da cultura, ela vem estar abordando a questão da abstração, que é a capacidade de criar ideias. Por exemplo, a linguagem, as notações matemáticas e os signos são tipo de símbolo, que são a abstração e a criação do homem. E a cooperação, ela vai se referir à capacidade de criarmos uma vida social complexa por meio de estabelecimento de normas, tá, de regras que as instituições ela nos impõem como forma de moldagem. E a produção, tá? A produção cultural, ela envolve o fazer e utilizar a ferramenta técnica, que aqui dentro desse slide nós vamos estar abordando, que é a cultura material, tá? E a cultura imaterial. O que vem ser essa cultura material? Que são os elementos concretos, as constituições, os objetos, os objetos artísticos, é o quadro de um grande pensador. Eu vou numa galeria e lá eu gosto muito do quadro de Leonardo da Vinci. Isso aí é uma cultura palpável, é concreto, então é material. Então, o imaterial são elementos abstratos, como, por exemplo, os hábitos de uma sociedade, os hábitos e rituais de uma sociedade, por exemplo, a música, a dança, tá? O folclore, tá? Os valores, os saberes, tá? E obra de arte. Tudo isso ela entra na cultura imaterial. Então, nosso próximo slide, ele vai abordar sobre como opera a cultura. Como é que opera essa cultura? De que forma essa cultura ela vai operar? Aí ele vai dizer assim, a Ruth Benedict, ela vai dizer assim, a cultura é como uma lente através do qual o homem vê o mundo. Então, aqui ele vai estar enfatizando esse momento de ver o mundo, relacionado ao comportamento, como o rir, o falar, tá? O comer, o aprendizado em si. Então, ele vai dizer que todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo, ao invés de ser determinado geneticamente, depende de um aprendizado. Isto é, essa na questão de herança cultural, ela não é genética. Nós vamos aprendendo, tá, esses conhecimentos e perpassando de geração para geração. Nosso próximo slide, ele vai falar do etnocentrismo. Nós sabemos que o etnocentrismo quando nós temos uma atitude etnocêntrica, nós temos uma atitude preconceituosa em relação a outra cultura. E o que vem ser etnocentrismo? Ele implica que tendemos a conceber a nossa visão de mundo como o centro de tudo. Então, nós vamos analisar a cultura do outro baseado nos nossos princípios e preceitos da nossa cultura. Por exemplo, eu vou analisar a cultura indígena, eu digo logo que a forma de vida dos indígenas é errada. Então, isso é uma atitude etnocêntrica e preconceituosa, tá bom? Porque eu estou analisando a forma de vida dos indígenas baseado nos valores e preceitos da minha cultura, o que não é correto. O nosso próximo slide, nós vamos falar sobre multiculturalismo, tá? O multiculturalismo que reconhece, tá? A questão das diferenças e valorização dessas demais. São várias culturas em uma única cultura. Então, eu pensando nesse tópico, aí eu logo me lembrei que uma vez eu li um artigo que falava sobre raça, sobre gênero, sobre etnia. E o nome do artigo parece-me que era Gerações e Sexualidades, de Renata Gonçalves. Aí uma coisa me chamou muita atenção quando ela disse lá no artigo dela, foi um ponto a ser discutido.
quando a questão racial é o nó da questão social. Aí lá ela citava a abolição da escravatura, tá? A abolição no Brasil, como é que ela aconteceu, que na época a princesa Isabel, ela estavam se criando uma sociedade muito machista e ela precisava de destaque entre a política, e geralmente eles não queriam deixar que uma mulher participasse da ativação política. Então, depois que o pai dela se ausentou, eles organizaram tudo para que ela pudesse assinar a Lei Áurea para ganhar espaço dentro da política, para ela ficar evidenciada. Foi onde ela ganhou vários elogios, que ela estava sensível à vida dos escravos. E ainda assim, essa discussão ela ia mais adiante, tá? Entre os proprietários de terra que não ficaram satisfeitos com a princesa Isabel, porque no momento da abolição da escravatura, eles iam perder os escravos que eles tinham em suas fazendas, e eles queriam que a princesa Isabel ressarcisse por abolir os escravos, e eles, no momento da abolição, eles perderiam os seus trabalhadores. Então, essa discussão, ela estendia muito a discussão no artigo, que ela dizia que os escravos, os ex-cativos, por exemplo, eles não eram qualificados, os grandes proprietários, os grandes imperialistas do capitalismo, eles diziam que essa escravidão e esses escravos, eles não tinham qualificação nenhuma para erguer uma sociedade ou uma nação capitalista. Então, a gente pode perceber que, a partir de então, o peso da escravidão, ele passou a representar uma grande luta, e a gente vive lutando por um melhor espaço na sociedade. É uma luta de força e de reconhecimento como ser social. É muito complexo, é constantemente uma luta incansável por melhores dias, tá? Então, nós vamos, o próximo slide, nós vamos falar sobre relativismo cultural. O relativismo cultural, ele é o oposto do etnocentrismo. O etnocentrismo, a gente avalia a cultura do outro baseado nos preceitos da nossa, e o relativismo, ele vai dizer que não, totalmente diferente. Todas as culturas e todas as práticas culturais, elas têm o seu valor. Elas são válidas e elas são precisas. Aí nós vamos dar uma corrida no slide aqui, que nosso próximo slide, é o Antônio Flávio Pierucci, que ele vai falar nas ciladas da diferença, que ele foi publicado em 1999, tá? E ele vai falar dessa questão do direito à diferença. Então, não vai dar para mim... isso aqui é muito bonito, eu quero que vocês façam a leitura, né? Que ele vai dizer, somos todos iguais ou somos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? Tá? Então, ele vai falar do poder, tá? Da liberdade, do direito a ser diferente, a conquistar esse espaço. Então, esse professor, Antônio Flávio, ele é professor de Sociologia da USP, e ele é especialista no conhecimento de Weber. Depois, se a gente puder estar vendo algum material sobre ele, ele é especialista em falar de Max Weber. Então, ele dizia que Weber dizia assim, por que Weber queria descobrir os mistérios da sociologia? Ele dizia que a sociologia é a ciência dos indivíduos agindo socialmente, são as ações do indivíduo. Tá? Que Weber ele vai citar as 4 ações social. Então, nosso próximo slide é falando sobre a globalização, tá? Globalização é o processo por meio do qual as economias, Estado e cultura previamente separadas estão relacionadas, e as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes de sua independência.
Então, a globalização, ela é a interação dos países, tá? A globalização é ótimo, uma globalização. Ela tem suas partes positivas, tá? Aqui está dizendo que as vantagens da globalização é a liberdade de mercado, é a inovação tecnológica, tá? O acesso à cultura. Então, estão muitos pontos positivos da globalização. Mas a globalização também, como nós somos sabedores, ela provoca desigualdade social. Aqui tem dizendo, é uma sorte que nesse desenho aqui, nessa charge aqui, é uma sorte que a globalização nos livre da miséria. Então, a globalização também ela vai trazer, provocar desigualdade social entre os estados, entre os países, tá? Desigualdade de mercado, tá? Porque geralmente os grandes produtores eles vão estar negociando, geralmente não, são com grandes empresas e não com pequenas empresas, e as pequenas empresas que elas não têm uma renda, um capital maior, elas têm dificuldade de avançar, ou seja, de selar uma união com outras empresas maiores, a fim de crescer no mercado. Então, a gente vê que essa globalização, tá? Ela traz desigualdade social, que eu já havia dito, exclusão social, traz uma infinidade de males. Então, a raiz daqui, nosso próximo slide, é a raiz da globalização. A raiz da globalização é a expansão do comércio internacional, imigração de grupos raciais étnicos, aumento de organização transnacional, tá? Meios de comunicação de massa, fim do isolamento político, econômico e cultural, aldeia global, McLuhan. Então, as consequências dessa globalização. Então, as consequências da globalização as pessoas têm de se tornado mais coagido e aceitar a cultura na qual nasceram e mais livres para combinar elementos culturais de uma variedade de tempo e lugares. Então, a globalização, que eu já havia falado, tem pontos negativos e assim tem pontos positivos também. E aí nós vamos aí. Na questão da globalização, dessa liberdade de mercado, desse mundo do consumo, a gente tem hora que a gente já não sabe mais quem é. Então, bem aqui, Lúcio Veríssimo, ele vai dizer sobre isso. E quem sou eu? É muito interessante. Nesta altura da vida, já não sei mais quem sou. Veja só que dilema. Na ficha da loja, eu sou o cliente. No restaurante, freguês. Quando alugo uma casa, inquilino. Na condução, passageiro. No correio, remetente. No supermercado, consumidor. Para a Receita Federal, contribuinte. Se vendo algo importado, sou contrabandista. Se revendo algo, sou muambeiro. Se o carnê está com o prazo vencido, eu sou inadimplente. Se não pago impostos, sou sonegador. Para votar, sou eleitor, mas em comício sou massa. Em viagem, turista. Na rua, sou pedestre. Eu sou atropelado. Se sou atropelado, é acidentado. E no hospital, viro paciente. Nos jornais, sou vítima. Se compro um livro, eu sou leitor. Se ouço um rádio, eu sou ouvinte. Para o Ibope, eu sou espectador. Para o apresentador de televisão, eu sou telespectador. No campo de futebol, eu sou torcedor. Se sou corintiano, sou sofredor. Para o juiz, sou réu. Para o delegado, o indiciado. E quando morrer, uns dirão, sou finado. Outros dirão, defunto. Para outros, eu sou extinto. Para o povão, presunto. Em certos círculos espiritualistas, serei desencarnado. Evangélico, direis que sou arrebatado. Então, direis que sou arrebatado.
E o pior de tudo é que para todo governante sou apenas um imbecil. E pensar que um dia eu já fui eu. Ah, eu gostei demais, é muito interessante. Tá, então nosso próximo slide nós vamos falar sobre o consumismo, tá? E nós sabemos que o consumismo, ela é uma tendência que nos autodefinirmos em termos de bens e serviços que compramos. Então nós sabemos que em relação ao consumo, a propaganda, ela por meio da indústria cultural, ela é uma grande de fundamental importância para ludibriar e seduzir o consumidor, tá? Que a gente sabe que o Brasil, que o consumo ele faz parte da vida da gente, mas em questão da propaganda, ela tem um fim, um ideal, tá? Em ludibriar o consumidor. Quanto mais as empresas grandes produzem, mais as propagandas elas vêm enfatizando que a gente precisa comprar e a gente compra porque a gente precisa, a gente compra mesmo sem precisar, a gente compra em momento de estresse. Então, o público infantil ele é muito afetado com relação a essa questão do mundo do consumo também. Então, a mídia, a propaganda, ela não só vende produtos também, ela atua no imaginário das pessoas, fazendo com que as pessoas compram a cada dia mais, porque os produtos eles são fabricados, então eles têm que ser vendidos. Então, logicamente, nós vamos consumir cada dia, dia após dia. Quanto mais são confeccionados produtos em grandes empresas, mais nós vamos ser ludibriados por meio da indústria cultural e da propaganda a consumir. E essa questão do consumismo, que esse slide está bem claro, que eu vou parar bem por aqui, que o consumismo ele tem as suas consequências negativas, que é a degradação do meio ambiente. Quanto mais a gente vai consumir, mais nós vamos estar degradando esse meio ambiente. Nós vamos estar poluindo o meio ambiente. Daqui a uns anos nós não vamos ter mais ar puro, tá? Porque esses aí são causadores do efeito estufa. Então, só o consumo, e cada dia passa mais a gente consome. As inovações, elas são constantes. Tudo isso, depois que são fabricados todos esses produtos, aí vem a propaganda, a indústria cultural, em preparar, tá, muito bem a divulgação desses produtos. Pois é, meus amores, eu vou ficando por aqui. Esse é um slide, eu não queria que ficasse extenso, mas eu sei que o próximo slide eu vou fazer bem pequeno, tá? E um beijo para todos vocês, tá bom? E eu queria que vocês ouvissem bastante, ouvissem todinho até o final, tá bom? Que o próximo eu vou fazer menor. Tchau!